Vamos lá então. Provavelmente a mudança mais importante que você vai fazer quando você está decidindo se focar, decidindo perseguir seus objetivos, vai ser o detox de dopamina. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque diferentemente de você estabelecer uma meta concreta do tipo passar na prova, tirar mais do que 85%, ou perder peso, eu quero perder 15 quilos, que são metas muito concretas, são metas com benefícios concretos, né? Objetivos. Você fazer um detox de dopamina, embora tenha um benefício objetivo, claro, né? Existe um lado subjetivo que é difícil de explicar. Isso se deve ao fato de que a experiência de você ter um vício em dopamina, tá intoxicado de dopamina, ela é muito individual. Mas ela parte do pressuposto de que você está apertando um botão de prazer, né, que só deveria ser apertado naturalmente. Só que você está apertando aquilo ao infinito, como se fosse uma pessoa drogada. Né? E efetivamente falando, né, quando a gente fala de neurociência, não, perdão, de neurofisiologia, efetivamente o que está acontecendo é isso. Você está se drogando usando o seu próprio corpo como estímulo. E como é que isso funciona? Voltando ao nosso passado, biologicamente falando, desculpa, o nosso corpo foi selecionado, tá, pela natureza com alguns traços específicos que reforçavam algumas atitudes que eram importantes para a nossa sobrevivência. Quer dizer, as pessoas, os seres humanos que tomavam certas atitudes e que percebiam aquelas atitudes como atitudes prazerosas, né? E realizavam, portanto, aquelas atitudes mais vezes, sobreviviam mais. O que seria um exemplo perfeito disso? Sexo. Né? Você manter relações com outra pessoa da mesma espécie, geralmente, né, causava você ter uma prole. Ainda causa, inclusive, né? Cuidado. Ainda causa. E como você pode argumentar, né, que o objetivo final da nossa evolução, da nossa vida é se reproduzir, né, foram selecionados aqueles indivíduos que conseguiam se reproduzir, né, naturalmente e que viam naquela reprodução, no ato de reprodução, o prazer, sentiam prazer. E como é que isso funcionava? Como é que isso aconteceu? O nosso cérebro, em algum momento, começou a dar uma descarga de hormônio foda, que é a serotonina e a dopamina toda vez que você tem relações. Então, o que a gente percebeu nessa época? Que toda vez que você tinha relações era bom, então, portanto, vou ter mais relações porque é bom. E aí, calhava que os seus genes eram transmitidos para a geração seguinte. E a geração seguinte também, herdando os seus genes que ativam uma parte do seu cérebro que dá uma descarga de prazer toda vez que você tem relação, né? A sua prole que tinha esses traços andava adiante. Muito bem. Outra coisa que parece importante do ponto de vista evolutivo, né, que com certeza foi passada para as gerações seguintes. Bom, comer comida gordurosa, né, fundamental para a sobrevivência. Né? Quando nos nossos antepassados eles não tinham comida abundante como a gente tinha, ou como a gente tem, né? Não tinha, mas eles não tinham Walmart, eles não tinham supermercado, não tinham bar, não tinham churrasco, né? Ou se tinham um churrasco era assim, depois que caçasse morria alguém da aldeia, né? E quando comia alguma comida gordurosa, aquilo era sinalizado para o nosso corpo como um excesso de caloria que ia entrar e que ia aumentar as suas chances de sobrevivência, porque afinal de contas não é todo dia que se comia. Né? E, evolutivamente falando, faz todo sentido você encontrar prazer em uma comida gordurosa, porque vai te dar mais calorias para sobreviver por mais alguns dias. Muito bem. Em algum momento, né, na história da evolução, o nosso cérebro começou a produzir uma puta descarga de dopamina, serotonina, toda vez que você come alguma coisa gordurosa. E aí, as pessoas que faziam mais isso, porque percebiam que era prazeroso, elas sobreviviam mais. Se elas sobreviviam mais, elas passavam esse gene adiante, e esse gene adiante foi sobrevivendo até que nós estamos aqui. Ou seja, nós herdamos hoje esse gene também que percebe como prazeroso, né, você comer uma comida gordurosa. Muito bem, você entendeu a lógica a essa altura do campeonato, né? Então, toda vez que você tem alguma coisa que é prazeroso, que o seu corpo percebe como prazeroso, um estímulo, né? Você sofre aquele estímulo, né? E você sente uma sensação de prazer, porque evolutivamente falando, aquilo te serve. Muito bem, qual é o problema de tudo isso? O problema é que nós temos estímulo disponível pra caralho, infinito. A pornografia é o melhor exemplo disso.
Se 100 anos atrás já era diferente, você não conseguia ter acesso a pessoas peladas tão facilmente, né? Porque não dá pra gente imaginar que a masturbação começou nos anos 90, pelo amor de Cristo, né? Vamos ser sensato. Não é também difícil de imaginar que 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 5000 anos atrás, milhões de anos atrás, nós não tínhamos pornografia disponível, né? Ou seja, naquela época, e o nosso corpo é fundamentalmente igual, e isso é uma parte importante, naquela época não existia pornografia. Nós herdamos aquele corpo ainda. Nós temos mais ou menos o mesmo corpo de 5000 anos atrás, 10.000 anos atrás. É um corpo que vê pessoas peladas e sente prazer. O problema é que agora nós temos pessoas peladas na porra do celular. E aí você pode simplesmente ver 1 milhão de pessoas peladas infinitas por dia, e você vai ter 1 milhão de estímulos infinitos por dia, uma coisa que deveria ser um recurso evolutivo, de repente você vê à vontade, né? Eu não estou fazendo um julgamento de valor, veja bem. Não me interessa o que cada um faz com as suas coisas. Mas eu quero dizer que ficou tão fácil ter um botão, literalmente um botão que está no seu celular, que você tem prazer infinito. Você acha que você está isento do seu vício? Porque é um vício, fundamentalmente falando, neurofisiologicamente falando, o mecanismo é exatamente igual a um vício, né? Vou chegar lá. Vamos para o próximo exemplo aqui, foi o segundo que nós demos agora, né, de comida, né? Se 100 anos atrás já era difícil você ter uma abundância de comida, mas se tinha, quem era rico tinha, mas era difícil você ter acesso a comida gordurosa, calórica, né? Porque é o que a gente precisa para sobreviver. Agora, basta você ir no supermercado e você compra a porra que você quiser. Você compra uma Coca-Cola, que é praticamente metade açúcar, literalmente metade do peso da Coca-Cola é açúcar, né? Ah, mas açúcar não é gordura. Você precisa estudar e ver que açúcar vira gordura, não é gordura ainda. Muito bem, né? De repente você tem uma infinidade de comidas hipercalóricas que o seu corpo entende só como, yay, vamos sobreviver mais alguns dias, cara, porque temos muitas calorias. E não, na verdade, você só está estimulando artificialmente aquilo que era para ser um estímulo de prazer que te diz, vamos conseguir sobreviver porque estamos comendo o suficiente para sobreviver mais alguns dias. Não, você pode simplesmente comer quilos de açúcar, literalmente, se você quiser, sem sofrer nenhum efeito, a não ser o efeito da sua carteira, né? E a longo prazo o efeito da sua saúde. Você acha que você vai estar isento de sofrer as consequências de hiperestimular o seu sistema de recompensa, que é a dopamina? Quer dizer, por milhões de anos, o seu corpo evoluiu, ou evoluiu não, né? Foi selecionado evolutivamente, são coisas diferentes, foi selecionado evolutivamente para ser um corpo que te recompensa com prazer toda vez que você sofre um estímulo. Só que você pode intencionalmente sofrer esse estímulo ao infinito. Seu corpo, por exemplo, é o mesmo corpo de um caçador-coletor de 3.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos atrás, né, que precisava caçar e coletar as coisas, e ele desenvolvia uma sensação de prazer quando estava caçando as coisas. Porque, afinal de contas, o seu corpo foi selecionado naturalmente para encontrar prazer na caça, para encontrar prazer na perseguição, na coisa nova, porque aquilo garantia a sobrevivência da espécie. Então, sobrevivia mais quem, por um acaso, por uma força do acaso, né, biologicamente falando é isso, uma força do acaso, desenvolvia, né, aquela sensação de prazer de caçar. E aí, portanto, caçava mais, quem caçava mais comia mais, quem comia mais sobrevivia mais. Você não precisa agora caçar para ver coisas novas, você não precisa caçar para sobreviver, você não precisa caçar para comer. Você pode ficar na porra do teu sofá o dia inteiro enchendo o rabo de pizza e vendo pornografia. E aí você vai ter o estímulo infinito de dopamina. E eu não tenho dúvidas de que se alguns de vocês não fazem isso, agora, em algum ponto da vida vocês já fizeram. Talvez não desse jeito, mas alguma variação disso vocês já fizeram. E eu vou te dizer que você não está sozinho, porque com alguma variação disso, todo mundo já fez. Eu já fiz isso. Eu já fiquei sentado em casa literalmente uns 2, 3 dias sem sair de casa, comendo pizza, sorvete e vendo Netflix. Era assim, ó, o máximo do hedonismo, do prazer artificial. O máximo enganando o meu cérebro de que eu estou encontrando algum prazer na vida. E não é verdade. É tudo artificial.
Só que tem um grande problema nisso tudo. Um grande problema nisso tudo e que ninguém te fala. E eu vou te falar aqui porque eu sou uma pessoa que não tem muitas papas na língua, não tem muito filtro, e nem sempre isso é bom. Mas o problema é que você fica viciado nisso. Talvez você esteja viciado nisso. Isso por si só já é um problema. E a nossa sociedade cada vez mais estimula que você continue viciado nessa porra. Só que, enquanto você continua viciado nisso, você não vai ter a força para ir buscar aquele estímulo que é verdadeiro, aquele estímulo que vai realmente dar prazer. Então, ao invés de você ficar scrollando infinitamente o celular, né, achando que aquilo vai te dar prazer, que vai te dar um prazer artificial, porque afinal de contas, não tem como você enganar o seu corpo, os seus hormônios. Você podia ter uma vista, você podia passear, você podia viajar, você podia estar conhecendo gente, e aí sim ter um estímulo real, não um estímulo falso de uma tela. Ao invés de você ficar se matando vendo pornografia, você podia muito bem ter uma relação com uma pessoa real. Né? Com suas dificuldades, com todos os seus problemas que toda relação tem, mas que, acima de tudo, é uma relação real. Né? Ao invés de você ficar hiperestimulado comendo sorvete, comendo açúcar, Coca-Cola, pizza, você pode comer o suficiente e ter um estímulo normal, ao invés de hiperestimular o seu corpo. Porque qual que é o problema disso tudo? E agora esse é o ponto do vídeo. O problema é que, como todo vício, né, a tendência é que a resposta a ele, né, a resposta ao estímulo tende a ficar mais fraca sob o mesmo estímulo. E aí, ao invés de você usar sempre a mesma dose da mesma coisa, você vai precisando de coisas piores, mais fortes. Então, se antes uma barrinha de chocolate te dava um pouco de prazer, com o tempo, aquela mesma barra de chocolate não te dá o mesmo prazer, porque ela não está causando a mesma descarga de dopamina. Ela está causando uma descarga menor. Você vai precisar de mais chocolate para dar a mesma descarga de dopamina. Por quê? Porque o seu corpo aprendeu a ser resistente. Seu corpo percebe que aquilo não é exatamente muito bom. Aquele estímulo contínuo não é bom para você, vamos dizer assim. Né? Então ele tenta criar uma resistência contra aquilo. O que você faz? Você come mais chocolate. E aí as pessoas começam a engordar. O que acontece com as pessoas que usam muita pornografia? Né? O seu corpo percebe que aquilo não é natural ficar o tempo todo estimulado ali com dopamina, né? Entre outros hormônios. Então ele começa a criar uma resistência àquilo. O que você faz? Para ter o mesmo estímulo, a mesma sensação, você aumenta o estímulo, você começa a ver outros tipos de pornografia, você começa a ver coisas mais pesadas, você começa a ver com mais frequência em lugares que você não deveria ver. As suas relações começam a sofrer por conta disso. Né? É a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. E se você não cuida disso, você nunca vai conseguir desmontar esse sistema e começar a criar uma rotina saudável, né? Uma recompensa saudável, né? E parar de hiperestimular o seu sistema de recompensa para você manter uma relação saudável com as coisas que você quer fazer. Então, para além de todas as metas maravilhosas, mirabolantes que você tem para fazer, cuida do motor. A parte mais importante que você tem agora no seu corpo é o motor. E se o motor não vai bem, se o motor não está indo bem, se o motor está viciado, ele não vai andar tão bem quanto ele poderia. Agora, o que você está fazendo é gastando litros de gasolina para andar uns 2 ou 3 quilômetros. Mas se você cuidar do seu motor, limpar ele, desintoxicar esse motor, você pode ter certeza que ele vai andar muito mais, com muito menos estímulo. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau.